A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso papo de Escola Bíblica Dominical. E olha que maravilha, hein? Chegamos ao nosso quarto trimestre do ano de 2023. E hoje já vamos dar início aí à lição de número 1, né? E a nossa revista desse trimestre, ela vem nos dizer assim, da seguinte maneira: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Que maravilha, né, amados? E para a gente é sempre um privilégio a sua companhia. E hoje nós temos aqui a honra de estar recebendo, né, o nosso irmão evangelista Kleber Oldani, ali da nossa igreja Assembleia de Deus, ali na cidade de Tremembé. Irmão Kleber, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Fique à vontade, faça a sua apresentação. Olá, meus irmãos, paz do Senhor, irmão Eduardo. Amém. Uma honra poder estar aqui com os irmãos, pela primeira vez aqui participando deste trabalho tão singular que tem abençoado tantas e tantas vidas. Somos ali da Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté, na cidade de Tremembé, pastoreada ali pelo nosso pastor Jorge Antunes, a quem eu trago a paz e um grande abraço, tá bom? Obrigado por essa oportunidade. Que maravilha, né, queridos? Tá vendo só? É a Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté sede, mas nós aqui fazemos uso dos nossos irmãos que se encontram no campo, auxiliando os nossos pastores, e tem sido uma bênção. E a sua companhia aqui é sempre edificante para nós. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 1, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Que maravilha de aula que vai ser essa, né? Hoje é apenas uma introdução para esse trimestre abençoado. Queridos, o nosso textuário ele vem nos dizer da seguinte maneira: e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isso está registrado lá no evangelho a qual escreveu Marcos, no seu capítulo de número 16, e o versículo de número 16. E a verdade prática, olha que coisa tremenda. Ela nos diz assim: a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. E eu já vou passar aqui para o nosso irmão Kleber, ele está destrinchando algo aqui a respeito dessa verdade prática para você, querido ouvinte. Amém, meus irmãos. Esse texto áureo e essa verdade prática, elas estão intimamente ali relacionadas. Para que nós possamos começar a aula de hoje e entender esse novo conceito que nós vamos começar a tratar nesse trimestre relacionado à missão, eu trouxe aqui algumas informações que eu entendo ser de valia, grande valia para a igreja de hoje em dia, né? Então, a estimativa hoje, só para que os irmãos possam ter uma ideia, segundo a Junta de Missões Mundiais, é que aproximadamente 42% da população mundial constitui-se como povos ainda não alcançados. Então, você pode perceber que ainda há muitas pessoas que não tiveram contato com o Evangelho. Segundo a própria Junta de Missões Mundiais, existem no mundo cerca de 7.033 povos que ainda não ouviram a pregação do Evangelho. Isso constitui-se aproximadamente em 3 bilhões de pessoas no mundo que têm ou acesso extremamente limitado ou ainda não tiveram nenhum acesso ao Evangelho da Graça. E tudo isso, né, porque Jesus ainda disse na sua palavra: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Um fato importante nesse texto áureo, irmão Eduardo, é que a palavra ide ali, ela deriva de um termo grego chamado átono, que ela condiz não como uma opção, como algo condicional, mas ela vem num estado imperativo, como sendo uma ordem do próprio Jesus. Lembrando que essa ordem, ela não era restrita apenas aos discípulos ali que eram seus ouvintes na ocasião, mas ela também se estende para toda a igreja. Então, quando nós observamos esses dados, quase 42% da população mundial ainda não ouviram a pregação do Evangelho, quase 7.033 povos ainda não tiveram contato com o Evangelho, quase 3 bilhões de pessoas com acesso restrito ou com nenhum contato com o Evangelho. Isso deve chamar a nossa atenção e nós devemos repensar, né, o quanto nós estamos sendo parciais em relação àquilo que o Senhor determinou para nós na tua palavra. Que maravilha, né, queridos?
Tá vendo só? Esse é o nosso irmão evangelista, irmão Kleber Oldoni, ali da nossa igreja de Tremembé, mais uma vez falando. E essa foi só a introdução do nosso irmão aqui, hein? Então fica aí, bem atento, que o Senhor tem algo de maravilhoso para nos ensinar aqui nesta noite, nessa nossa videoaula aqui, através da vida do nosso irmão Kleber. Irmão Kleber, o que nós podemos já comentar aqui do tópico de número 1? Pode ficar à vontade. Interessante, a lição é muito vasta, um conteúdo muito vasto, e eu tenho que começar aqui essa introdução da revista, louvando a Deus pela vida do pastor Wagner Gabi, que foi despertado pelo Senhor para tratar de um assunto tão relevante que é missão. Parece que a igreja tem algumas, né, não vamos generalizar, mas se esquecido um pouco dessa ordenança, desse chamado, a qual foi dado pelo Senhor para todos nós, para que nós pudéssemos colocar em prática também. Nós não podemos ser egoístas o suficiente para guardar aquilo que recebemos do Senhor somente com nós e deixarmos de compartilhar com pessoas que também precisam ouvir acerca do plano da salvação. Então, missão é a nossa resposta ao convite de Jesus para pregarmos o evangelho a toda criatura, né? Missões, ela é uma ordem divina de Deus, contando com cada crente para que nós possamos dar continuidade àquilo que começou através do seu amado e querido Filho Jesus Cristo. Ele ali começa a anunciar o evangelho da graça, aquilo que ele havia começado foi transferido aos apóstolos, depois para os pais da igreja, os avivalistas, e esse é o motivo de nós estarmos aqui. Então nós não podemos deixar que missões pare, mas deve ter continuidade e o Senhor conta conosco para essa missão. Amém, que maravilha, né, queridos? E esse hoje quem vos fala aqui, né, é fruto da obra missionária. É uma bênção, né, a gente saber que muitos dos nossos irmãos têm aceito esse convite do Senhor Jesus e têm feito com um grande afinco esta obra tão relevante para a nossa atualidade. Irmão Kleber, o senhor pode ficar à vontade para destrinchar os tópicos. Amém. Amados, você que talvez tenha já sua revista, se não tiver para nos acompanhar, o tópico 1 ele começa falando sobre a grande comissão e surge uma pergunta, né? O que é a grande comissão? Nós poderíamos definir a grande comissão de várias formas, mas a grosso modo eu fiz algumas anotações aqui para poder sintetizar a aula de hoje, nós temos o melhor proveito. A grosso modo, a grande comissão é o mandamento do Senhor Jesus dado aos seus discípulos após a sua ressurreição para que eles anunciassem o evangelho a todas as nações. Né? Só que lembrando que essa ordem imperativa que foi dada por Jesus aos seus discípulos logo após a sua ressurreição, ela não se limita somente aos discípulos, mas ela se estende também à igreja do Senhor, da qual nós também fazemos parte. O missionário, existem vários missionários, mas um missionário inglês chamado James Hudson, né, que atuou na China por mais de 50 anos, ele define bem essa verdade acerca da grande comissão, dizendo que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, mas é sim um mandamento a ser obedecido. Então é uma responsabilidade nossa, porque foi uma ordenança do próprio Jesus para que nós dessemos continuidade àquilo que começou através dele. Só que para que nós possamos cumprir o id do Senhor Jesus, nos é necessário estarmos prontos para poder exercer esse desafio, né? E estar pronto é saber lidar com os embustes, com as dificuldades que às vezes acabam acontecendo no meio do caminho, né? Então, um desses problemas, uma das barreiras que acabam surgindo, que às vezes atrapalha a comunicação do evangelho, ou que outros povos né, possam ser alcançados, é a diferença de cultura. A diferença de cultura, ela acaba atrapalhando muito a comunicação do evangelho. Ela também se torna um grande desafio para a obra missionária. Eu vou dar um exemplo aqui acerca disso. Quando nós, que vivemos aqui no nosso mundo evangélico, com os nossos irmãos,
nós temos uma forma de pensar semelhante, os nossos costumes são semelhantes, a nossa forma de se vestir, né, de falar, de se comunicar, elas são semelhantes, mas às vezes dentro do nosso próprio país, do nosso próprio estado, às vezes dentro da nossa própria cidade, existem alguns outros grupos que têm uma cultura diferente. Eu vou dar um exemplo, eu já morei em Guarulhos por mais de 30 anos, já tive envolvimento com drogas, já participei desse trabalho também de recuperação de drogados e já participei de algumas atividades ali na Cracolândia. É um mundo, é um submundo totalmente diferente daquilo que nós estamos acostumados, né? Então nós precisamos conhecer a cultura deles, saber a forma como eles pensam, a forma como eles agem, para que nós possamos ter um resultado mais eficaz na exposição do Evangelho, para que nós possamos transmitir o Evangelho de uma forma que eles possam compreender. Porque quando nós anunciamos o Evangelho e as pessoas não conseguem compreender, nós falhamos na nossa missão. Então, é importante conhecermos a cultura, o pensamento das pessoas, principalmente aquelas que são diferentes de nós, para que nós possamos ter êxito naquilo que nós desempenhamos por parte do nosso Senhor. De acordo com alguns missiólogos, existem cerca de 24 mil etnias, 24 mil povos no mundo, os quais ainda metade não foram alcançados pelo Evangelho. Então, a responsabilidade ela é muito grande. E nós não podemos nos acomodar, principalmente nos dias mal em que nós vivemos, ainda sabendo que a volta de Cristo é iminente, é próxima, e nós devemos sim carregarmos a bandeira com o lema daquela que o próprio apóstolo Paulo nos orientou quando ele escreve em Romanos capítulo 15, versículo 20, dizendo para nos esforçarmos em pregar o evangelho aonde Cristo ainda não foi anunciado. Por que aonde Cristo não foi anunciado? Porque quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, capítulo 3, versículo 15, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, ele diz que não podemos pregar o evangelho, anunciar o evangelho, ou estabelecer outro alicerce, além daquele que já foi anunciado. Então, nós devemos procurar aqueles que ainda não ouviram acerca do evangelho e nos esforçarmos a compartilhar o evangelho da graça para que outros também cheguem ao conhecimento da verdade, possam ter a sua vida transformadas e possam ser alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né, queridos? Que bela explanação aí nesse nosso primeiro tópico, né? Onde o Senhor Jesus Cristo, aqui, nesta sala, nós podemos sentir a presença dele. Acredito eu que você também está sendo impactado aí no seu lar através da glória que o Senhor está colocando sobre a vida do irmão Kleber nesse momento para nos instruir acerca da grande comissão. Amados, sem perca de tempo, eu gostaria de pedir para você, nosso querido ouvinte aí, que está nos assistindo do outro lado da telinha, por favor, seja você também um abençoador. De que maneira, irmão Eduardo? Basta um cliquezinho dos seus dedos aí, ó. Compartilhe essa videoaula. Nós estamos aí nas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto no Facebook, no Deezer, no Spotify. Tem sido uma bênção. E a sua cooperação, amados, tem levado o Evangelho a romper fronteiras. E olha o que nós estamos ministrando aqui hoje, hein? A forma e maneira de você usar as ferramentas, a qual Cristo te deu para você anunciar o Evangelho. Esta é uma das maneiras que nós temos hoje, nossa atualidade. Então nos ajude a expandir o reino de Deus. Outro sim, você já teve a oportunidade ou a curiosidade de conhecer o site da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Taubaté? Então, vou passar para você o endereço da página. É www.adsed.taubaté. Desculpa, falei errado, perdão. É www.adtaubatésed, tudo junto.com.br. Ali você vai conhecer a nossa igreja, vai conhecer os nossos trabalhos, vai conhecer os nossos departamentos. E olha, tem sido uma bênção, hein? Ali nós temos um devocional diário para você edificar a sua vida, a sua casa, a sua família. Temos ali alguns títulos de filmes para sugerir para você. Temos algumas músicas, louvores
para você edificar aí a sua casa, o seu lar através dos louvores, ou você mesmo que vai para a academia. Olha, você que gosta de malhar, tá aí uma boa opção para você. Você vai estar ali fazendo a sua atividade física na academia, a sua caminhada no parque, a caminhada pelas vias aí, ou até mesmo um pedal, né? Você que gosta de pedalar, ouça-nos aí pelo Spotify, pelo Deezer, coloca um foninho de ouvido e vai fazendo sua atividade física. Olha que maravilha, vai estar exercitando o seu corpo e também alimentando a sua alma. Amém, queridos? Vou devolver a palavra aqui para o nosso irmão Odoni, para ele continuar aqui com o tópico de número 2. Amém. Então, meus irmãos, continuando o tópico de número 2, ele tem por finalidade conceituar o que é missões transcultural, né? Em linhas gerais, a definição de missão transcultural é transpor, é ir além de uma cultura a fim de levar a mensagem do Evangelho. Então, nós já falamos um pouco acerca da cultura, e já que nós estamos tratando acerca da missão transcultural, a cultura faz muito parte, nós não tem como nós fugirmos da cultura, né? Haja vista que nós pudéssemos ter tempo para poder destrinchar acerca de algumas culturas, né, para que nós pudéssemos fazer o exercício de como transpor essas culturas. Mas já que o tempo não nos permite, nós vamos aqui tratar acerca da missão transcultural, lembrando que ela não pode se limitar apenas a uma cultura, mas a sua finalidade é de alcançar todos os povos no quadrante da Terra, todos os povos, todos os lugares onde existe alguém que não tem ouvido falar acerca das boas novas do Evangelho da Graça. Então, essa é a definição de missões transcultural. Ela não se limita apenas a uma cultura, mas ela tem por objetivo transpor, alcançar outras culturas. Ainda que as culturas que sejam alcançadas, muitas delas estejam em desacordo com aquilo que a Bíblia nos ensina, nós não podemos chegar nessas culturas e já, desculpa a expressão, chutando o pau da barraca. Mas nós devemos conhecê-la, conhecer essas culturas, entender como que os povos convivem ali e a partir dali poder implementar a palavra de Deus de uma forma que eles possam compreender, não ofendendo a sua cultura, mas também não abrindo mão daquilo que nós entendemos sermos a verdade bíblica. Então, missão transcultural, ela não pode limitar-se apenas a uma cultura. E um bom exemplo disso está na própria Bíblia, lá no Antigo Testamento, revelando, correvela um Deus missionário, que trata com toda a humanidade, e não somente como um povo ou uma nação específica. Isso. Alguns judeus ortodoxos, ainda se acham o biscoitinho do pacote. Um povo exclusivo, né? São um povo exclusivista. Eles são um povo exclusivista e sempre acharam que a salvação era somente concernente a ele, e por causa disso eles poderiam viver de qualquer maneira, que no final das contas eles acabariam sendo salvos. Isso é universalismo, né? Isso. É universalismo, isso é uma doutrina herética. Por todas as escrituras a gente observa que Deus sempre teve a intenção de salvar todos os povos. Um exemplo disso está aqui em Gênesis capítulo 12, versículo 3, quando Deus disse para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Esse é somente um texto, ali para Abraão, que foi justificado pela fé, o Senhor já havia dito que ele seria, que nele seriam benditas todas as famílias da terra, não só a família dos judeus, mas todas as famílias da terra. E se nós lemos Isaías, Miqueias, Ezequiel, nós podemos observar claramente que o objetivo de Deus sempre foi salvar todos os povos, todas as pessoas. Então, nesse sentido, a missão transcultural hoje é parte fundamental da missão de uma igreja. Para quem não sabe, a igreja, ela é a agência de missões de Deus estabelecida aqui na Terra. E ela foi realmente chamada por Deus para essa finalidade. Nós, como igreja do Senhor, bato novamente nessa tecla, nós não podemos sermos egoístas e guardarmos essa tão grande salvação que nós recebemos da parte de Deus somente para nós.
mas nós devemos sim compartilhar com outros povos, com outras culturas, com outras pessoas que ainda não tiveram contato com o evangelho da graça. E nós sabemos que essa tarefa não é fácil. Não será fácil. Por quê? Porque ela exige que muitas barreiras transculturais precisam ser vencidas. Barreiras geográficas, barreiras culturais e também barreiras religiosas compostas por grupos que são hostis ao cristianismo. Verdade. Hoje nós observamos dentro do nosso país, né, quantas seitas têm se levantado e se utilizando da própria escritura, às vezes para poder defender o seu ponto de vista. E são povos, são grupos que precisam também ser alcançados. Tem grupos religiosos, às vezes da própria igreja mesmo, né, que ensinam um evangelho deturpado, não um evangelho bíblico, que não convida o homem a arrepender-se dos seus pecados, a tomar a sua cruz e a seguir ao Senhor. Prega-se um evangelho triunfalista, de facilidade, que ao invés de aproximar a pessoa de Cristo, acaba afastando, porque às vezes a pessoa vai para a igreja com uma expectativa, chega lá, ela não recebe aquilo que ela foi buscar, e ela acaba se tornando frustrada, abandona a igreja, ainda sai falando mal da igreja e falando mal do pastor. Mas tudo isso porque ela foi convidada, ela foi atraída para a igreja por promessas de sucesso financeiro, de curas e tantas outras coisas. Mas o que transforma o homem, o que chama o homem, o que mantém o homem na igreja, na presença do Senhor, é a exposição genuína da palavra de Deus. E nós não podemos abrir mão disso. Então, se faz necessário alcançarmos esses povos e também ter sabedoria, discernimento, conhecimento bíblico para poder transpor essas barreiras. Lembrando que os apóstolos, eles também enfrentaram tudo isso, mas no poder do Espírito Santo, eles venceram, e se eles venceram, nós podemos vencer também e fazer com que o Evangelho seja conhecido por todos os povos, para que aumente o rebanho do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos continuar fazendo aquilo a qual o Senhor nos tem chamado para fazer. Que maravilha, né, queridos? Essa foi somente a explanação do tópico de número 2. Estamos já caminhando para o final dessa videoaula, né? Para o tópico de número 3. Mas antes de adentrarmos aqui no tópico de número 3, eu gostaria de lançar um convite para você. Você que ainda não nos conhece, você que não conhece a nossa igreja, eu gostaria de passar para você o nosso endereço. Nós estamos aqui na rua Doutor Emílio Winter, número 805, em frente à Prefeitura de Taubaté e ao ladinho aqui do Juca Pneus. Temos estacionamento próprio, tanto na frente da nossa igreja, quanto na parte do fundo. É uma igreja de fácil acesso. Temos aqui ao nosso redor uma praça abençoada onde você pode vir, caso somente já esteja completo, né? Você pode parar o seu carro ali, ficar à vontade, e você vai ser muito bem-vindo, porque esta Igreja Assembleia de Deus, ela é um projeto de Deus, formada por famílias, e a sua família será muito bem-vinda e querida aqui para estar participando conosco. Eu estou falando para você aqui do nosso templo sede, mas já o irmão Kleber ele vai passar para você o endereço da congregação, onde que ele está, ali em Tremembé. Amém, queridos? Vamos aqui caminhar para o tópico número 3? Amém, meus irmãos. Nós já falamos hoje um pouco sobre a Grande Comissão, já falamos um pouco também sobre missão transcultural, e agora nós não podemos deixar de falar sobre a visão global acerca do Evangelho. Amém. A importância, né, do evangelismo e a importância também do discipulado bíblico. Né? Nós, como Igreja do Senhor, nós fomos chamados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, para transmitir o Evangelho, pregar o Evangelho da graça, contando com a cooperação do próprio Deus, do Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, além disso, nós também temos uma responsabilidade, que é resguardar, acompanhar aqueles que são alcançados pelo Evangelho. E isso nós acabamos intitulando como discipulado, que é o acompanhamento até que o novo convertido possa caminhar
sozinho com as tuas próprias pernas. Né? Então, em Mateus, capítulo 28, no versículo 20, nós percebemos aqui no texto que há uma ênfase muito grande em fazer discípulos. Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Primeiro ele fala para irmos, pregarmos o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele não poderia deixar de nos orientar a ensiná-los a guardar todas as coisas que o Senhor nos tinha ensinado, né? E com a certeza de que ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quando se fala em ensinar, nós falamos no relacionamento entre o discípulo e o seu mestre, né? Fazer discípulos, ela é uma ordem baseada na relação do mestre com o seu discípulo. E essa relação, ela se dá pela vivência, ela se dá pelo relacionamento, ela se dá no seu dia a dia. Normalmente, as pessoas que são colocadas diante de nós para que nós possamos acompanhá-la, elas aprendem mais com o nosso modo de viver, com a nossa conduta, com o nosso testemunho, do que propriamente com as palavras que nós pronunciamos. Às vezes, o nosso testemunho de fé, a nossa vivência, a forma como nós nos portamos, dentro de uma sociedade totalmente corrompida, às vezes fala muito melhor do que as nossas palavras, às vezes tem uma eficácia muito maior do que as nossas próprias palavras. Então, o discipulado, ele demanda tempo, esforço, dedicação e muita paciência. Amém. E nós podemos observar isso claramente na figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Pensa que foi fácil estar com aqueles 12 homens por 3 anos e meio, aguentando o mau humor de Pedro, às vezes passando necessidades, né? Enfim, mas ele ali esteve e ensinando os seus discípulos, não somente através das suas palavras, através dos seus sermões, mas também pela tua própria vida, O exemplo de Cristo se dava não somente por aquilo que ele pregava, mas aquilo que ele pregava, a sua vida condizia com aquilo que ele pregava. Então, uma responsabilidade muito grande da nossa parte, nós que fomos chamados por Deus para levar a palavra do Senhor, seja por meio da pregação, seja por meio dos ensinos, seja por meio das redes sociais. É uma grande responsabilidade da nossa parte anunciar a palavra de Deus da forma que ela realmente é, para que as pessoas conheçam a esse Jesus, para que as pessoas sintam desejo de se relacionar com esse Jesus, de maneira que as nossas vidas, no nosso dia a dia, não desabone aquilo que nós pregamos. Pelo contrário, que possa reforçar aquilo que nós anunciamos como verdade de Deus. Por isso nós podemos concluir, irmão Eduardo, que a proclamação do Evangelho leva em conta a evangelização, o discipulado e a capacitação do Espírito Santo. Sem ele, nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Na grande comissão, tem algo aqui que me chamou bastante atenção, que era do tópico 4, que diz que a igreja, para que ela possa desempenhar a grande comissão, a igreja, para que ela possa alcançar as pessoas por meio da evangelização, a igreja, para que possa discipular os novos convertidos, ela deve ser cheia do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não podemos fazer absolutamente nada. Muitas pessoas procuram ser batizadas com o Espírito Santo, ser cheios do Espírito Santo, para profetizar, para falar em línguas estranhas, para pular na perna só, para fazer o aviãozinho e tudo aquilo mais, né? Mas se nós observarmos a finalidade principal do batismo com o Espírito Santo, é um revestimento de poder para que nós possamos fazer a obra de Deus com excelência. Amém. Então, se nós quisermos ser igreja, se nós quisermos alcançar
fazer aquilo que o Senhor ordenou que nós venhamos a fazer, ou viéssemos a fazer, nós precisamos, como igreja, estarmos sempre cheios do Espírito Santo de Deus. Aí me pergunta, irmão Kleber, para quê? Primeiro, para proclamar o Evangelho a toda criatura. Segundo, para discipular os novos convertidos. Terceiro, para integrá-los espiritual e socialmente na igreja, a fim de que eles possam também serem alcançados, aprenderem a andar com as suas próprias pernas e fazer com que outras pessoas também cheguem ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu gosto muito do texto que Paulo diz na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 2. O pano de fundo dessa epístola, ela é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, quando ele escreve essa epístola, ele estava preso em Roma. Pela segunda vez. A primeira vez ele esteve preso em Roma, uma prisão domiciliar, que embora ele estivesse preso, ele tinha liberdade para compartilhar o evangelho com todos que se achegassem a ele. Mas agora não. Na sua segunda vez ele está numa prisão chamada de prisão marmetina. E ele sabia que ele não sairia de lá vivo. Tanto é que no capítulo 4, ele diz que havia combatido o bom combate, encerrado a carreira e guardado a fé. Né? Mas no capítulo 2, ele reúne as suas forças, sabendo que a palavra que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. E ele instrui o seu jovem obreiro, Timóteo, que na ocasião era pastor da igreja de Éfeso. E ele diz, tudo que tu ouvistes de mim, na presença de muitas testemunhas, confie também a homens fiéis, que também sejam idôneos, sejam capazes de também ensinarem a outros. Então, é importante nós anunciarmos a palavra de Deus, ensinarmos a palavra de Deus, fazermos discípulos, para que esses discípulos possam dar continuidade também na obra que começou por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos. Que maravilha, né? Que aula! A glória de Deus, ela paira sobre este local. É um vasto conhecimento, uma tremenda de uma ilustração, né? E, amados, chegamos ao término de mais uma lição. Esta foi a lição de número 1 desse nosso quarto trimestre. E hoje nós tivemos aqui a participação, a cooperação do nosso evangelista, o irmão Kleber Oldoni. Irmão Kleber, muito obrigado mais uma vez. O irmão tem a liberdade de fazer o convite da igreja onde o irmão congrega, passando o endereço, pode ficar à vontade, olhe para a câmera aí e convide nossos irmãos. Amém, meu irmão. Antes, eu posso fazer um comentário de um grupo de irmãos e ler apenas um texto bem rapidamente? Pode. Os irmãos talvez já ouviram falar nos irmãos moráveis. Já. São referência no campo missionário. No dia 27 de agosto de 1727, 24 homens e 24 mulheres se reuniram numa capela para entrarem em oração, que no começo era por apenas 1 hora, em prol de missões. Eles oraram por 1 hora, estenderam para 2 horas, foram para 3 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos de oração ininterrupta por missões. O resultado disso foi que 2 jovens que foram alcançados ali pelos moráveis, quando tinham seus 20 anos, ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono britânico era um agricultor e ateu. Este tinha tomado da floresta da África mais de 2.000 pessoas e feito delas os seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Aqueles jovens fizeram contato com o dono da fazenda, perguntando se eles poderiam ir visitá-los como missionários. O dono daquela fazenda falou que jamais eles viriam abrir oportunidade para ouvir aquelas coisas levianas, e que jamais alguém relacionado ao clero poderia entrar lá para poder anunciar a palavra de Deus. Aqueles homens ficaram desapontados, mas voltaram a orar novamente
e decidiram fazer contato novamente com o dono daquela fazenda, só que agora eles se colocaram para trabalhar de forma gratuita por toda a sua vida para aquele dono. Eles se dispuseram da sua vida, eles abriram mão da sua vida para trabalhar como escravos naquela fazenda para poder alcançar aquelas pessoas que nunca tinham ouvido falar acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem aceitou, só que disse que não iam pagar 1 centavo por eles, nem pela viagem deles. Mas como eles deveriam ser adquiridos como escravos, um valor foi pago e eles receberam a quantia, investiram o dinheiro recebido pela venda de si mesmo no transporte para chegarem àquela fazenda. Quando eles estavam no porto para se despedir, aquelas pessoas choravam, agarrados aos seus pescoços, tristes, porque sabiam que nunca mais iriam ouvir falar daqueles homens que estavam abrindo mão das suas vidas para trabalhar como escravos naquela fazenda para o resto das suas vidas, a fim de alcançar aquelas 2.000 pessoas que estavam lá também trabalhando como escravos para ouvirem o Evangelho da Graça. E quando eles estavam caminhando no navio, se despedindo, um deles gritou que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sofrimento. Amém. Ou seja, a nossa vida pertence ao Senhor. Nós fomos chamados por Deus para, se necessário for, morrer com Cristo, sofrer com Cristo e viver para Cristo. Nós trabalhamos, comemos, bebemos, casamos, nos damos ao casamento, tudo isso é importante. Mas nós nunca podemos perder de vista que nós pertencemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa despertar em mim, que Deus possa despertar aos nossos irmãos que têm nos acompanhado pelas redes sociais o desejo, a importância, que Deus faça com que os nossos corações venham a arder novamente por missões. Porque os dias são maus. E ainda existem muitas pessoas que precisam ouvir acerca do Evangelho. Que Deus abençoe os irmãos. Irmão Eduardo, que Deus o abençoe. Muito obrigado pela confiança. É o que eu agradeço no nome de Jesus. Amém, queridos. Amados, esse foi mais um Papo de Escola Bíblica Dominical. Agradecemos mais uma vez a sua companhia e pedimos para você, se possível, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a aula de número 2. Deus abençoe. Amém.